O salão principal do Hotel Marbury parecia um daqueles lugares criados para impressionar quem nunca entrou num ambiente de luxo. Tapetes grossos, lustres exagerados, recepcionistas que sorriam apenas quando o cliente parecia rico à primeira vista. Mas naquela manhã, quando um homem simples entrou pela porta giratória, ninguém desviou o olhar. Ninguém percebeu nada. Ele carregava apenas uma mochila velha nas costas, usava um casaco comum e um boné que escondia metade do rosto. Parecia cansado de viagem, e era exatamente essa impressão que ele queria causar. Só que aquele homem não era um viajante qualquer. Ele era Damon Lasker, um dos empresários mais influentes do setor imobiliário, dono de uma rede de resorts espalhada por 3 países. Um homem cuja presença normalmente fazia gerentes se alinharem, recepcionistas se endireitarem e diretores correrem para apertar sua mão. Mas ali, nada. E era exatamente isso que ele queria testar. Damon caminhou até o balcão, onde a gerente, uma mulher de postura rígida e olhar impaciente, já discutia com alguém pelo telefone. Ele ficou parado, esperando que ela terminasse. 1 minuto, 2, 3. Ela nem se deu o trabalho de olhar para ele. Com licença, Damon disse com voz calma. A gerente tampou o telefone com a palma da mão e soltou um suspiro irritado. Sim? O que o senhor deseja? Senhor. A palavra saiu forçada, como se fosse um incômodo chamá-lo dessa forma. Gostaria de fazer o check-in. Ela olhou para ele de cima a baixo, avaliando suas roupas, o boné, o cansaço no rosto. O senhor tem reserva? Não. Resolvi parar aqui de última hora. A gerente riu, mas não de maneira amistosa. Nosso hotel não é exatamente acessível para quem aparece sem planejamento, entende? Foi a primeira fagulha de indignação. Damon manteve a postura neutra, embora por dentro reconhecesse cada sinal daquela arrogância que ele já vira destruir negócios. Eu insisto, ele respondeu. Se tiver um quarto disponível, eu fico. A gerente virou as costas, mexeu no computador com má vontade e respondeu em um tom quase debochado. Vou ver o que posso fazer. Antes que pudesse continuar, um carrinho de limpeza se aproximou, empurrado por uma mulher magra, com olheiras profundas, uniforme desgastado e cabelo preso de forma apressada. Ela parecia estar no limite entre disciplina e exaustão. Senhora Vera, a faxineira chamou, com a voz baixa. O 3º andar precisa de reposição de toalhas. E a suíte 309 relatou vazamento de água pelo corredor. A gerente virou para ela com um olhar afiado, como se aquela informação fosse uma afronta pessoal. E você precisa que eu faça o quê? Vera disparou. Quer que eu carregue as toalhas para você também? A faxineira abaixou o olhar imediatamente. Não, senhora. Eu só estou avisando porque pode causar outro transtorno aos hóspedes. Vera bateu a mão no balcão. Outro transtorno? Você já causou vários essa semana. Se não tivesse tanta dificuldade em seguir instruções, talvez não estivesse sempre apagando incêndio pelos corredores. A mulher congelou. Era evidente que aquela humilhação era frequente. Damon sentiu algo apertar por dentro. Ele conhecia muito bem aquela expressão, a de quem precisa do emprego, mesmo que custe parte da dignidade. A gerente continuou irritada. E não ouse sair antes de terminar os quartos atrasados de ontem. Estou de olho. A funcionária assentiu, segurando o carrinho com mais força. Os olhos dela tinham lágrimas presas, mas ela não piscou. Não podia demonstrar fraqueza. Foi então que, por uma fração de segundo, ela cruzou o olhar com Damon. E ele viu algo que não se via em relatórios, reuniões ou números, cansaço de vida. Não era só trabalho, era sobrevivência. Quando ela se virou para ir embora, Damon percebeu uma pequena rachadura na roda do carrinho. Ele notou tudo. Observava o hotel não como hóspede, mas como alguém que entendia o que significava liderar, ou o que significava falhar com os que mais precisavam. A propósito, a gerente disse, voltando para o balcão,
Temos apenas um quarto standard disponível. É simples, mas imagino que esteja dentro do que o senhor procura. Damon sorriu de leve, sem fazer qualquer comentário. Ela entregou a chave sem olhar em seu rosto. Ele pegou, agradeceu e caminhou em direção ao elevador. No percurso, ouviu a gerente dizer baixinho para a recepcionista: "Esse tipo de hóspede é sempre problema. Marca o nome, só por precaução." A recepcionista concordou. O elevador abriu. Mas antes de entrar, Damon olhou novamente em direção ao corredor, onde a faxineira desaparecera com o carrinho. Aquela cena ficaria na mente dele: a arrogância, a injustiça, a desigualdade no tratamento. Ele sabia que histórias como aquela se escondiam atrás das paredes de muitos hotéis. Só não imaginava que o próximo capítulo seria ainda mais inesperado e que tudo começaria com uma simples ligação. E seria essa ligação que mudaria completamente o destino daquela funcionária e do próprio hotel. O corredor do quarto andar estava silencioso, interrompido apenas pelo ruído distante do aspirador de pó e pelo barulho do carrinho de limpeza sendo empurrado sobre o carpete. Damon caminhava devagar, como qualquer hóspede que estivesse apenas explorando o hotel, mas cada passo tinha intenção. Ele não conseguia tirar a imagem da funcionária da cabeça, a forma como ela segurava o choro, o jeito como apertava o carrinho, como se aquilo fosse a única coisa que a mantivesse de pé. Quando dobrou a esquina, encontrou novamente o carrinho de limpeza parado em frente a um quarto semi-aberto. O número na porta, 412. O carrinho estava sozinho. A porta entreaberta. E lá de dentro vinha uma voz abafada. Damon diminuiu o passo. "Eu juro que estou fazendo tudo o que posso." Ele ouviu em um tom de voz trêmulo. "Mas não consigo arrumar mais horas. Não me deixam fazer turno extra." Ele parou ao lado do carrinho, fingindo olhar a plaquinha de "Favor não incomodar" pendurada na porta ao lado. A voz continuava. "Não, por favor, não fala assim." Ela insistiu. "Eu vou conseguir o dinheiro. Só preciso de mais um pouco de tempo." Um silêncio cortante, seguido de outra frase. "Eu sei que se eu não pagar, vão tirar ela de lá." "Eu sei." Damon entendeu na hora. Não era uma conversa comum. Não era fofoca. Não era reclamação de trabalho. Era alguém negociando desespero. Ele se aproximou meio passo, sem cruzar a linha da porta. Não queria invadir, mas não conseguia ir embora. "Ela não tem culpa de nada." A voz continuou. "A criança só ficou doente. Por favor, eu peço só mais uma semana." A mão de Damon fechou em punho ao ouvir a palavra criança. De repente, a voz ficou mais baixa, quase sussurrada. "Se eu perder esse emprego, a gente não tem como pagar nem o remédio. Eu já estou fazendo hora extra, limpando andar que nem é meu, cobrindo os outros quando faltam. Por favor, mais uma chance." Outro silêncio, dessa vez mais longo. Damon quase podia ouvir o tom frio do outro lado da linha, mesmo sem escutar as palavras. Conhecia bem esse tipo de negociação. Ou você paga, ou alguém querido paga no seu lugar. Então veio a frase que fez o coração dele travar. "Eu trabalho o dobro, mas não me tirem minha filha da clínica. Eu imploro. Filha, uma criança em tratamento." E o emprego dela era o que sustentava tudo. Damon respirou fundo. Ele deu um passo para trás, tentando dar espaço, mas nesse movimento acabou esbarrando levemente no carrinho. A pequena batida no metal ecoou no corredor silencioso. Lá dentro, a voz parou. A porta abriu mais um pouco e a faxineira surgiu. Os olhos dela estavam brilhando, avermelhados, como se tivesse segurado o choro com força. Uma das mãos ainda segurava o celular, tremendo. Quando viu Damon, engoliu seco. "Desculpa, senhor." Ela murmurou, tentando esconder o telefone atrás do corpo. "Eu já vou sair, não se preocupe. Não era para estar aqui tanto tempo." "Está tudo bem," ele respondeu com calma. "Eu só achei que o quarto estivesse vazio. Não quis atrapalhar." Ela respirou fundo, buscando recompor o sorriso profissional que se espera de alguém naquela função.
Se o som da conversa incomodou, eu posso pedir desculpas na recepção pelo transtorno. Ela disse automática, como quem já sabe que qualquer coisa vira culpa dela. Não incomodou, Damon respondeu. Só parecia importante. Ela desviou o olhar, envergonhada. Não foi nada. Mentiu. Só um problema pessoal. Não devia ter atendido no horário de trabalho. Ele observou a expressão dela, a tentativa de controlar a respiração, a maneira como o queixo tremia um pouco. Quem vive de fachada não sabe esconder tão bem assim. Problemas pessoais também fazem parte da vida de quem trabalha. Ele devolveu. O mundo não para só porque o relógio bateu o ponto. Ela pareceu surpresa com aquela frase. Não estava acostumada a ouvir compreensão de desconhecidos, muito menos de hóspedes. Posso perguntar seu nome? Ele quis saber. Ela hesitou por um segundo, como se até isso pudesse ser usado contra ela. Clara, respondeu por fim. Eu cuido deste andar. Clara. O nome combinava com o que ele tinha visto nos olhos dela. Uma espécie de luz lutando para não apagar. Damon, ele disse, estendendo a mão. Só um hóspede curioso. Ela limpou rapidamente a própria mão no avental, antes de apertar a dele, num gesto quase tímido. Desculpe se causei qualquer inconveniente, Sr. Damon. Eu prometo que isso não vai se repetir. Ele franziu o senho levemente. Você pediu desculpas 3 vezes em menos de 1 minuto, comentou. Parece que vive com medo de errar. Clara tentou rir, mas o som saiu fraco. Aqui, um erro é só uma desculpa para alguém descarregar, senhor. A gente aprende rápido. A frase ficou ecoando na cabeça de Damon. E a gerente ajuda muito nisso, imagino. Ele arriscou. Os olhos dela fizeram um movimento quase imperceptível em direção ao elevador e às câmeras no corredor. Depois, voltaram para ele. Eu prefiro não comentar sobre a gerência, respondeu num tom polido. Mas o silêncio depois da frase falava mais do que qualquer crítica. Damon entendeu o recado. Você tem trabalhado aqui há quanto tempo, Clara? Quase 5 anos, disse ajeitando o crachá. Entrei como temporária, depois fui ficando e ficando, não porque é fácil, mas porque eu precisava. A palavra precisava caiu pesada entre os dois. Damon pensou na ligação que ouvira, na clínica, na filha, no medo dela. Às vezes, a gente aceita coisas demais porque acha que não tem opção, ele comentou sem tirar os olhos dela. Até o dia em que descobre que alguém estava abusando justamente desse medo. Clara o olhou como se não estivesse acostumada a ouvir esse tipo de frase no meio do corredor, entre uma troca de lençóis e outra. Eu não sei o que dizer, sussurrou. Só, eu preciso manter esse trabalho. Ele respirou fundo, segurando o impulso de dizer de imediato quem era. Ainda não era a hora. Não se preocupe, murmurou. Às vezes, a vida coloca a pessoa certa no lugar certo, mesmo quando parece só coincidência. Ela franziu as sobrancelhas, sem entender. Como assim? Damon deu um pequeno sorriso. Talvez esta viagem não tenha sido tão sem planejamento quanto parece. Ele então se afastou, deixando Clara confusa no corredor, com o telefone ainda na mão e o coração acelerado. O que ela não sabia é que aquela ligação, que ela tentou esconder, tinha acabado de acender algo dentro de um homem que estava acostumado a mudar destinos com uma assinatura. E a partir daquele momento, ele decidiu que não estava ali apenas para dormir em um quarto de hotel. Ele estava ali para descobrir até onde ia a injustiça naquele lugar e o que teria que fazer para quebrar esse ciclo. O problema é que antes de ele agir, alguém já tinha decidido que Clara seria o próximo bode expiatório. E os primeiros sinais disso começariam a aparecer ainda naquele dia. Clara ainda estava parada no corredor quando Damon entrou no elevador. A porta se fechou devagar, mas a expressão dela, um misto de confusão, vergonha e alívio, ficou gravada na mente dele. Algo estava muito errado naquele hotel, e Clara parecia ser a pessoa que mais carregava esse peso. Assim que chegou ao quarto, Damon deixou a mochila no chão e ficou alguns segundos parado, olhando seu próprio reflexo no espelho. O boné,
O casaco simples, o ar cansado. Era impressionante como mudar a aparência mudava também a forma como o mundo tratava alguém. No espelho, ele murmurou para si mesmo: se eles soubessem quem sou. Ele tirou o boné, respirou fundo e caminhou até a janela. Lá embaixo, no pátio interno, viu funcionários correndo de um lado para o outro, todos com o mesmo semblante de urgência silenciosa. A gerente, Vera, estava parada perto da porta de serviço, falando alto com outro funcionário. O gesto com as mãos, brusco, impaciente, dizia tudo. Ela liderava pelo medo. Damon pegou o celular. John, disse quando o advogado atendeu. Preciso que você me envie os documentos da compra do Hotel Marbury. Preciso revisar tudo de novo. Pausa. Não precisa avisar ninguém. Estou visitando o local pessoalmente. Ele desligou antes que viesse qualquer pergunta. Voltou ao corredor instantes depois, descendo pelo elevador de serviço, onde os funcionários normalmente circulavam. Ninguém prestou atenção nele. Mais uma vantagem do disfarce. No subsolo, ele encontrou a lavanderia industrial. O barulho das máquinas era ensurdecedor. Entre vapores quentes e pilhas de lençóis, uma funcionária enxugava o suor da testa enquanto empurrava um carrinho pesado. Com licença, Damon chamou com cuidado. Ela se virou. Era uma mulher na faixa dos 40, expressão cansada, mas olhar atento. Posso ajudar, senhor? Estou tentando encontrar o gerente do turno, Damon improvisou. Queria um copo de água, mas no meu andar não encontrei ninguém. A mulher soltou um riso curto, quase irônico. Ah, gerente, boa sorte. Aqui eles aparecem só para cobrar. Damon percebeu algo. Quando as pessoas não se sentem ameaçadas, elas falam a verdade sem filtro. Posso fazer outra pergunta? Ele arriscou. Ela o mediu de cima a baixo. Se não for sobre desconto no quarto, manda. A funcionária chamada Clara, ela trabalha aqui há muito tempo? A mulher foi pega de surpresa. Seu olhar mudou na hora. Ela largou o carrinho, cruzou os braços e se inclinou um pouco para perto dele. Por que está perguntando da Clara? Curiosidade, respondeu Damon, mantendo o tom leve. Ela parece alguém que carrega o hotel nas costas. A mulher soltou um suspiro pesado, como quem queria há tempos desabafar. Se esse hotel ainda não pegou fogo, é por causa de gente como ela. Chega cedo, sai tarde, cobre turno dos outros, aguenta a gerente gritando na cara e nunca reclama. Pausa. A Clara é uma das poucas pessoas boas que restaram aqui. Damon assentiu, absorvendo cada palavra. E por que a tratam desse jeito? Porque ela não tem escolha, disse a mulher sem rodeios. Ela tem uma filha e depende disso aqui. Esse lugar suga quem precisa. A frase caiu pesada. Clara não tinha contado nada para aquela mulher. Era óbvio que o problema dela não era segredo para os outros funcionários, apenas mais uma história de sobrevivência. A gerente vive implicando com ela. A mulher continuou. Qualquer erro, por menor que seja, é motivo para humilhar. Já teve gente que largou o emprego só de assistir. Damon sentiu algo apertar no peito. Mas por que ela aguenta? A mulher devolveu um olhar que dizia mais do que qualquer frase bonita. Porque gente boa demais sempre acha que pode segurar o mundo até ele melhorar. Pausa. E porque o medo de perder quem ela ama é maior que qualquer ordem da gerente. O silêncio que seguiu dizia tudo. Quando Damon voltou para o elevador, algo nele tinha mudado. Ele não estava mais apenas curioso, ele estava envolvido. Era impossível ouvir aquilo e não agir. No andar térreo, enquanto caminhava pelo saguão, viu Clara novamente. Ela estava abaixada, limpando um pequeno derramamento de café no mármore, enquanto um hóspede impaciente reclamava do atraso do pedido. Ela mantinha a cabeça baixa. Ele mantinha o tom autoritário. Ninguém interferia. Damon observou de longe. Não podia revelar nada ainda, mas não podia mais fingir que era só coincidência estar ali. Quando Clara se levantou, segurando o pano e respirando fundo para não perder a calma, os olhos dos dois se cruzaram mais uma vez. E foi nesse instante que Damon tomou a decisão que mudaria todo o rumo da história.
Ele não estava ali como hóspede. Estava ali como alguém que finalmente encontrou uma injustiça que não estava disposto a ignorar. O que ele faria a partir daquele momento não seria apenas para ajudar Clara. Seria para expor um sistema cruel que prosperava às sombras. Mas o que Damon não sabia é que a gerente já tinha um plano para culpar Clara antes mesmo do final daquele dia. E o primeiro golpe estava prestes a acontecer. A tarde avançava e o hotel começava a ganhar aquele movimento acelerado típico do horário em que hóspedes retornavam de passeios, reuniões e compras. Para a gerência, era o momento de mostrar eficiência. Para os funcionários, era o período onde qualquer deslize virava motivo de punição. Damon descia as escadas internas quando ouviu um burburinho vindo do corredor do terceiro andar. Algo estava acontecendo. Ele acelerou o passo discretamente e, ao virar a esquina, viu uma cena que fez seu estômago revirar. Clara estava parada diante da gerente Vera, que segurava uma prancheta como se fosse uma arma. Atrás delas, 2 funcionários assistiam de longe, sem coragem de intervir. "Eu já falei 1000 vezes!" Vera gritou, apontando para a porta de um quarto parcialmente aberto. O hóspede da suíte 305 reclamou que encontrou poeira na cabeceira. E adivinha quem estava escalada para limpar esse quarto? Clara tentou explicar com a voz ainda frágil. "Senhora Vera, eu limpei a suíte 305 ontem e revisei hoje cedo. Talvez nada." Vera interrompeu, batendo a prancheta na palma da mão. "Você sempre tem um talvez. Sempre tem desculpa. Eu estou cansada desse comportamento." Damon se aproximou devagar, mantendo a postura de hóspede comum. "Houve algum problema?" perguntou com calma. Vera virou o rosto devagar, e quando viu que era apenas o hóspede simples da manhã, seu olhar foi carregado de desprezo imediato. "Ah, o senhor de novo," ela disse cruzando os braços. "Não é da sua conta, mas estamos lidando com uma falha grave de uma funcionária." Clara abaixou mais a cabeça. "Com licença," Damon respondeu, "mas falha grave parece algo excessivo para apenas um pouco de poeira." A gerente soltou uma risada curta, debochada, como se tivesse acabado de ouvir um absurdo. "O senhor, com todo respeito, não entende os padrões de excelência que mantemos aqui." "Excelência?" Damon repetiu, olhando ao redor. "Engraçado, porque hoje cedo vi corredores atrasados, vazamento e funcionários cobrindo setores inteiros sozinhos." Os funcionários atrás arregalaram discretamente os olhos. Ninguém jamais falava assim com Vera. A gerente deu um passo à frente. "O senhor está insinuando incompetência da minha equipe?" "Não," Damon respondeu, olhando rapidamente para Clara. "Estou insinuando que talvez sua equipe esteja trabalhando com carga dobrada. E talvez isso explique por que alguém está exausto." Clara ergueu os olhos, surpresa. Ninguém jamais tinha falado isso em voz alta. Vera apertou os olhos, cheia de veneno. "Ela está cansada porque não sabe se organizar," rebateu. "E porque passa mais tempo no telefone do que limpando." Clara congelou. Damon sentiu o sangue ferver. Ele não aceitava injustiça. Nunca a aceitou. "Parece que a senhora está concluindo coisas sem provas," ele disse, firme. "E isso pode ser perigoso." A gerente sorriu com superioridade. "Senhor, qual é mesmo seu nome?" "Damon." "Senhor Damon, eu trabalho aqui há 11 anos. Eu sei identificar quem tem potencial e quem está aqui apenas esperando ser demitido." Clara piscou, como se tivesse levado um soco invisível. "E já passou da hora," continuou Vera, "de certas pessoas entenderem que lugar na equipe se conquista com disciplina, não com choros, desculpas e ligações escondidas." Damon deu um meio passo à frente, mas Clara, com medo de piorar as coisas, sussurrou. "Por favor, não precisa." Vera aproveitou o momento. "O senhor está atrapalhando o fluxo de trabalho. Suas opiniões sobre o hotel são irrelevantes. Agora, se me permite, preciso conversar com a funcionária sobre medidas disciplinares." Aquilo foi demais, mas Damon respirou fundo. Não era hora de se revelar. Ainda não. "Ótimo,"
disse ele. Mas acredito que qualquer acusação precisa de prova. Se a senhora está prestes a punir alguém por poeira, então deve ter fotos, registros ou algo concreto, certo? Vera endureceu. Por um instante pareceu ter percebido que tinha dado um passo maior do que devia. Eu sou a prova, respondeu, tentando manter a autoridade. Então a senhora mesma inspecionou os quartos hoje? Naman perguntou. A gerente abriu a boca para responder, mas travou. Os dois funcionários atrás dela trocaram olhares. Damon sorriu de lado. Porque se não inspecionou pessoalmente, então está apenas repetindo o que ouviu de outra pessoa. E isso torna sua acusação frágil. Vera respirou fundo, irritada. O senhor não sabe com quem está falando. Nem a senhora. Damon murmurou sem perder o tom calmo. Ela tentou se recompor. Funcionária, disse a Clara forçando uma voz fria. Já que o hóspede aqui está tão interessado na sua rotina, vamos fazer o seguinte. Você vai ficar responsável sozinha pelos quartos que estavam atrasados ontem e hoje, até o final do dia, sem ajuda. Os funcionários atrás engoliram seco. Isso era praticamente uma punição física. Clara arregalou os olhos. Senhora, por favor. Isso é impossível. Eu não consigo limpar todos aqueles quartos sozinha. Então se esforce, Vera respondeu. Ou amanhã conversamos sobre seu contrato. O silêncio ficou pesado. Damon sentiu o corpo esquentar, mas Clara olhou para ele e balançou a cabeça discretamente, como quem pede. Não se meta. Não quero ser demitida. Vera caminhou, satisfeita, deixando atrás de si o rastro de tensão. Clara ficou parada por alguns segundos, tentando controlar a respiração. Quando finalmente conseguiu falar, sussurrou. Obrigada por tentar me defender. Mas aqui, nada muda. Se alguém fala alguma coisa, quem paga sou eu. Damon respondeu baixo. Então talvez seja hora de alguém falar por você. De verdade. Ela franziu o senho. O que o senhor quer dizer? Ele respirou fundo. Que isso não vai ficar assim. Eu prometo. Clara tentou sorrir, mas o medo era maior que a esperança, e ela estava certa, porque a gerente não apenas estava errada naquele dia, ela estava preparando algo ainda pior, um golpe decisivo que colocaria o emprego e a dignidade de Clara em risco real. E Damon não fazia ideia do que estaria prestes a acontecer poucas horas depois. Clara caminhou pelo corredor com passos lentos, quase arrastados. Ela segurava um punhado de chaves, a prancheta de checklist e o pano de limpeza. Mas parecia carregar o peso de um mundo que ninguém alivia. A punição que Vera havia imposto não era apenas uma tarefa difícil, era um ataque direto à dignidade dela. Damon acompanhou com o olhar, sem se aproximar demais. Ele percebeu a tensão nos ombros dela, o jeito como respirava rápido, como se estivesse tentando impedir o pânico de tomar o controle. Aquilo não era apenas cansaço físico, era medo. E ele não tolerava medo imposto por abuso de poder. No silêncio do corredor, Damon ativou o modo de observação que o tornara um dos empresários mais temidos do ramo. Olhar clínico, leitura rápida de comportamento, percepção de detalhes que outros ignoravam. Querem quebrar ela, ele murmurou para si. Isso não aconteceria enquanto ele estivesse ali. No elevador, Damon tirou o celular do bolso e fez uma ligação curta. John, preciso de informações sobre a atual diretoria do hotel. Pausa. Funcionários, histórico, denúncias internas, tudo. Outro silêncio. Não diga a ninguém que estou aqui. Vou coletar as informações por conta própria. Enquanto a cabine subia, ele se lembrava de todas as situações que testemunhara ao longo do dia. Funcionários exaustos, equipamentos velhos, ambientes mal administrados, câmeras apontadas apenas para vigiar, não para proteger. O hotel tinha o mesmo brilho que uma peça de ouro falso. Bonito por fora, podre por dentro. Quando chegou ao 5º andar, encontrou mais um funcionário. Um rapaz de 20 e poucos anos, empurrando um carrinho com roupas de cama. Ele estava com a testa suada e o uniforme amarrotado. Damon se aproximou com calma.
Desculpe interromper. Posso perguntar algo? O rapaz olhou para ele rapidamente, com aquele reflexo típico de quem vive sendo cobrado. Sim, senhor. Posso ajudar? Você trabalha com a Clara, certo? O rapaz endureceu imediatamente. Por quê? Perguntou desconfiado. Só estou curioso sobre o ambiente de trabalho. Ela parece muito sobrecarregada. Ele respirou fundo. Todo mundo aqui é sobrecarregado, senhor. A diferença é que a Clara nunca diz não. Pausa. E por isso a gerente sobe em cima dela. Subir em cima foi dito com uma mistura de indignação e resignação. O que aconteceu hoje? Damon insistiu. O rapaz olhou ao redor, baixou o tom e disse: a Vera quer montar um relatório mostrando que a Clara está rendendo menos que os outros. Isso abre caminho para demissão por baixa performance. Pausa. Mas isso é mentira. Todo mundo sabe que é mentira. Damon sentiu um arrepio subir pela coluna. A gerente inventa coisas? Sempre, o rapaz confirmou. Ela culpa alguém para esconder os próprios erros. E Clara é a vítima favorita. Essa era a confirmação que Damon precisava. Obrigado, ele disse. O rapaz assentiu e continuou seu trabalho, mas antes de entrar no depósito, virou-se e completou. Se o senhor puder, não conte que eu falei. Aqui, quem abre a boca se complica. Damon respondeu com um aceno respeitoso. Ele não podia agir como milionário. Ainda não, mas podia agir como alguém que sabia exatamente como expor quem faz coisas erradas. Foi para o hall do segundo andar, onde ficava a sala de utilidades. A porta estava entreaberta. Dentro, ouviu uma conversa abafada. A voz era de Vera. Aquele hóspede intrometido, já marquei o nome dele na lista. Se causar mais problemas, eu mesma vou dar um jeito de tirá-lo daqui. Outra voz, provavelmente uma assistente, respondeu. Mas, e quanto a Clara? Ela já está com 2 relatos negativos no sistema, disse Vera orgulhosa. Amanhã coloco mais um. Ninguém vai questionar quando eu dispensar. Damon fechou os olhos por um instante. Relatos negativos no sistema? Fabricados, manipulados, usados como arma. Ele não pensou 2 vezes. Pegou o celular e discretamente registrou o áudio. Aquilo era suficiente para derrubar qualquer gerente incompetente. Mas ele queria mais. Queria entender o quadro completo antes de derrubar a peça certa. Minutos depois, encontrou Clara no corredor do 4º andar. Ela estava com o rosto vermelho, as mãos trêmulas e um carrinho carregado de lençóis até o limite. Clara, ele chamou de maneira gentil. Ela ergueu o rosto com um sorriso completamente cansado. Senhor Damon, desculpe, eu realmente não posso parar agora. Estou atrasada. Você está sozinha fazendo o trabalho de 3 pessoas. Ninguém consegue acompanhar isso. Clara abaixou a cabeça. Se eu não fizer, eles vão dizer que eu não dou conta. E então, ela não terminou a frase. Damon respirou fundo. Você merece coisa melhor do que viver sob ameaça. Ela riu tristemente. Mereço? Talvez, mas a vida não funciona assim para todo mundo. Funciona quando alguém finalmente decide ajudar de verdade. Damon disse, olhando nos olhos dela. Ela travou. Ajudar? Como? Damon considerou por um momento revelar tudo. Quem ele era. Que estava comprando a rede hoteleira. Que ela estava falando com alguém que tinha poder suficiente para mudar a vida dela imediatamente. Mas não, ainda não. Vou pedir algo simples, ele disse. Apenas faça seu trabalho como sempre faz. O resto, deixa comigo. Clara franziu a testa. O senhor não me conhece. Não sabe o que está arriscando. Sei sim, Damon respondeu. Sei que você não merece nada do que está acontecendo. E sei que o hotel inteiro se apoia no seu esforço silencioso. Ela engoliu seco. Por que está fazendo isso? Porque alguém finalmente precisa parar a injustiça, Damon respondeu. E eu estou aqui por um motivo maior do que você imagina. Clara abriu os lábios para perguntar, mas não teve tempo. Porque naquele exato instante, a rádio interna tocou. Funcionária Clara, compareça imediatamente à sala da gerência. Repetindo, imediatamente. O tom da voz já denunciava.
Algo grave havia sido armado contra ela. Clara ficou pálida. E Damon percebeu. A armadilha de Vera acabara de ser acionada. E seria muito pior do que qualquer um imaginava. A partir daquele momento, tudo mudaria. O chamado ecoou pelo corredor como um disparo. Clara ficou completamente imóvel, segurando o carrinho de limpeza como se ele fosse a única coisa impedindo suas pernas de falhar. Eu preciso ir, ela murmurou com a voz embargada. Damon assentiu devagar. Eu vou com você, ela balançou a cabeça assustada. Não, por favor. Se a senhora Vera ver o senhor perto, vai ficar pior. Eles dizem que interferência de hóspede é motivo para demissão imediata. Então ela vai ter que inventar outro motivo. Damon respondeu firme. Mas você não vai sozinha. Clara hesitou. Uma parte dela queria aceitar qualquer amparo. A outra estava apavorada com o que poderia acontecer. Eu não quero envolver o senhor, ela sussurrou. Já tenho problemas demais, não quero causar mais. E eu não sou o tipo de pessoa que fica parada enquanto alguém é injustiçado, Damon disse com suavidade, mas sem recuar. Clara respirou fundo, derrotada, e começou a caminhar. Damon a acompanhou alguns passos atrás, sem chamar atenção. O rádio ecoou de novo. Funcionária Clara, última chamada. Sala da gerência, agora. O tom não deixava margem para dúvidas. Aquilo não era uma conversa comum. Era uma sentença. A sala da gerência ficava no fim do corredor administrativo, uma porta de madeira escura com uma placa dourada. Quando Clara chegou, a porta já estava aberta. Vera estava sentada atrás da mesa, com a expressão de alguém preparando o golpe. 2 supervisores estavam ao lado dela, braços cruzados, postura rígida. A atmosfera não era de reunião, era de julgamento. Entre! Vera disse sem olhar diretamente para Clara. Clara entrou com passos curtos. Damon ficou na porta, próximo o bastante para ouvir, longe o suficiente para não ser expulso imediatamente. Feche a porta, ordenou Vera. Clara obedeceu. Damon, com naturalidade impecável, encostou-se na parede ao lado da entrada, como quem apenas esperava por alguém. Mas seus olhos estavam atentos a cada detalhe. Sente-se, Vera ordenou. Clara sentou. Suas mãos tremiam sobre o colo. Vera abriu um arquivo na tela e começou com frieza ensaiada. A senhora está aqui para responder por 3 infrações registradas nos últimos dias. Ela ergueu a sobrancelha. Infrações que comprometem o padrão do hotel. Clara piscou, confusa. 3 infrações? Vera virou a tela para os supervisores, não para Clara. Primeiro, atraso na limpeza de suítes prioritárias. Segundo, conduta inadequada no expediente, incluindo o uso de telefone pessoal. Terceiro, reclamação formal de hóspede sobre poeira e desorganização. Clara arregalou os olhos. Senhora, isso não está certo. Eu não fiz nada disso. Não discutimos fatos aqui, Vera respondeu. Apenas registros. Registros. Exatamente os mesmos registros falsos que Damon ouvira ela afirmar que iria criar. Clara tentou manter a calma. O atraso das suítes aconteceu porque eu cobri 2 colegas que faltaram. A senhora mesma pediu. E sobre o telefone, eu estava resolvendo um problema urgente da minha filha. Não fiquei enrolando. Foi 1 minuto só. Vera sorriu, um sorriso calculado, frio como mármore. Já ouvi essa desculpa antes. Aliás, é sempre a mesma. Clara engoliu seco. E quanto à reclamação do hóspede, Vera continuou, ela é extremamente grave. Essa reclamação não é verdadeira. Clara insistiu. Eu limpo aqueles quartos todos os dias. Eu sei o que faço. Está chamando o hóspede de mentiroso? Vera atacou. Clara ficou pálida. Eu não quis dizer isso. Então diga o que quis dizer. Vera pressionou, inclinando-se para a frente como um predador prestes a abocanhar a presa. O silêncio pesou. Damon começou a se mover lentamente em direção à porta, como se estivesse apenas curioso. Os supervisores o notaram, mas Vera, concentrada em destruir Clara, não ligou. Clara respirou fundo. Ela estava lutando para não desmoronar.
Senhora Vera, por favor, eu conheço meu trabalho. Sempre fiz tudo certo. Nunca faltei, nunca me recusei a nada. Eu só estou cansada. Eu faço o trabalho de 3 pessoas. Eu tento, eu dou o meu melhor, eu... Chega! Vera gritou, batendo a mão na mesa. Clara levou um susto tão forte que quase caiu da cadeira. Você está emocionalmente instável, a gerente continuou. E isso é perigoso para o ambiente de trabalho. Portanto, ela puxou um papel da gaveta. Considere isso um aviso formal. Mais uma infração e não haverá segunda chance. Clara sentiu o coração cair no chão. Era isso. A demissão já estava preparada. Faltava apenas a assinatura final. E Vera estava fazendo questão de levá-la até esse ponto. Damon deu um passo à frente. Com licença. A sala inteira virou para ele. Vera arregalou os olhos indignada. O que o senhor pensa que está fazendo aqui? Esta reunião é privada. Privada? Damon perguntou com voz suave. Interessante, porque eu ouvi claramente a senhora acusando alguém sem apresentar nenhuma prova concreta. Provas? Vera quase cuspiu a palavra. Eu sou a gerente, eu sou a prova. Então a senhora esteve pessoalmente na suíte 305 hoje? Damon questionou, olhando diretamente para ela. O silêncio que veio depois denunciou a mentira. Os supervisores trocaram olhares incômodos. Vera tentou se recompor. Eu não preciso provar nada para um hóspede mal-educado. Damon sorriu de leve. Não precisa provar para mim, mas talvez devesse provar para ele. E apontou para trás. Os supervisores olharam para a porta confusos. Vera se virou. Não havia ninguém ali. Ela franziu o senho. Provar para quem? Damon então colocou o celular sobre a mesa. A tela mostrava o arquivo de áudio gravado e apertou o play. A voz de Vera preencheu a sala. Já está com 2 relatos negativos no sistema. Amanhã coloco mais um. Ninguém vai questionar quando eu dispensar. Silêncio. Clara levou a mão à boca. Os supervisores ficaram imóveis. Vera ficou branca. Isso é ilegal. O senhor gravou sem permissão. Ela gaguejou. O ambiente é público, Damon respondeu. E a senhora estava planejando demitir alguém inocente. Eu diria que o áudio é bem relevante, principalmente para o departamento jurídico. Os supervisores engoliram seco. Damon deu mais um passo e completou. E para a diretoria do hotel. O rosto de Vera perdeu qualquer sinal de cor. Clara não sabia, mas aquele era apenas o início da queda da gerente. E Damon ainda não tinha mostrado quem realmente era. Por alguns segundos, a sala inteira ficou congelada. Só o áudio da própria gerente, ainda ecoando, enchia o ar como se fosse uma sentença lida em voz alta para todos ouvirem. Vera engoliu seco. Os supervisores estavam paralisados entre o choque e o pânico. Clara tremia, mas pela primeira vez não era medo. Era incredulidade. Era esperança em conflito com tudo o que ela tinha aprendido a esperar da vida. Isso não significa nada, Vera conseguiu dizer num fio de voz. É só uma conversa, o senhor não entende o contexto. Damon cruzou os braços. O contexto é bem claro. A senhora estava fabricando provas para demitir uma funcionária inocente. Pausa curta. E eu tenho mais de 20 minutos de gravação. Ela ficou lívida. Isso é abuso de autoridade. Ela explodiu. O senhor não pode entrar na sala da gerência e me acusar assim. Pausa. Eu vou chamar a segurança. Damon sorriu levemente, sem qualquer temor. Faça isso. Vera piscou, confusa com a tranquilidade dele. Eu exijo que o senhor seja retirado imediatamente. Ela disse, pegando o telefone interno com mãos tremendo. Mas antes que ela discasse, um dos supervisores levantou a mão e disse, Senhora Vera, talvez devêssemos ouvir o que ele tem a dizer. O quê? Vera virou-se indignada. Você está me desafiando. Com todo respeito, senhora, o supervisor respondeu com cuidado. Se esse áudio chegar ao jurídico da empresa, não é só a senhora que cai. Todos nós seremos investigados. Vera ficou sem palavras. Ela olhou de um para outro.
Ninguém parecia disposto a segui-la naquele abismo. "Quem é você?" Ela gritou para Damon, perdendo de vez o controle. "Quem você pensa que é para entrar aqui, interferir em assuntos internos e se comportar como se mandasse em tudo?" Era o momento. Damon respirou fundo e tirou do bolso um envelope dobrado. Ele abriu devagar, colocou sobre a mesa e empurrou na direção dela. "Eu sou a pessoa que estava prestes a comprar este hotel", disse, com a calma de quem não precisa levantar a voz, "e que agora está repensando a compra por causa da sua gestão." Os olhos de Vera quase saltaram. "Comprar o hotel?" Ela repetiu, incrédula. Damon continuou. "Este documento", ele apontou para o envelope, "é o contrato preliminar da aquisição da rede Marbury. Eu vim pessoalmente avaliar o estado do hotel antes de finalizar o processo." Os supervisores empalideceram. Clara levou as mãos à boca. Vera ficou completamente imóvel, como se estivesse olhando para uma sentença de morte. "Eu queria ver como a equipe tratava pessoas comuns", Damon explicou. "Não o milionário que vocês veriam nas notícias. Não um empresário cheio de seguranças. Apenas um homem qualquer com uma mochila." Pausa. "E o que eu vi foi uma gestão baseada em abuso, medo e manipulação." Isso é mentira", Vera gaguejou. "O senhor não pode estar falando sério." Damon aproximou-se da mesa, apoiando as mãos com firmeza. "Muito sério." Ele olhou diretamente nos olhos dela. "A senhora tentou destruir uma funcionária honesta, fabricou acusações, ignorou o bem-estar do time e colocou em risco a imagem da empresa que estou adquirindo." Cada frase era um golpe. Eu posso explicar?" Vera murmurou, a voz quebrando. "Não precisa", Damon respondeu, levantando o celular novamente. "Eu já ouvi tudo o que precisava ouvir." Os supervisores respiraram fundo, como se finalmente tivessem permissão para concordar. "Senhora Vera", disse um deles com a voz séria, "eu recomendo fortemente que suspenda suas funções imediatamente, até segunda ordem da diretoria." "O quê?" Ela gritou, desesperada. "Vocês não podem fazer isso comigo. Eu estou aqui há anos." "Exatamente", Damon disse. "Anos suficientes para aprender que poder não é permissão para pisar em gente honesta." Clara, sentada, observava a cena como alguém que finalmente via justiça acontecendo, pela primeira vez em muito tempo. "Eu vou acionar meus advogados", Vera ameaçou. "Faça isso", Damon disse indo até ela. "Eles vão adorar ouvir o áudio inteiro." Vera ficou branca. Não havia saída. Ela pegou a bolsa com mãos trêmulas, olhou para Damon com ódio e para Clara com desprezo, e saiu da sala tropeçando no próprio orgulho. A porta bateu. Silêncio absoluto. Clara começou a tremer. Não de medo, mas de algo novo. Algo que ela quase tinha esquecido como era sentir. "Eu não sei o que dizer", ela murmurou, a voz falhando. Damon virou-se para ela com o olhar suave. "Não diga nada. Você não devia estar nessa posição. Nunca deveria ter sentido medo de trabalhar." Ela enxugou discretamente uma lágrima. "O senhor é mesmo o dono do hotel?" "Ainda não." Ele sorriu. "Mas estou muito perto disso." Clara ficou imóvel, tentando processar. "E tudo isso o senhor fez por mim?" Damon respirou fundo. "Fiz porque era certo. Porque ninguém aqui teve coragem de enfrentar o abuso, porque você não merecia nada disso." Pausa. "E porque quando eu vejo alguém sendo injustiçado, eu não fico calado." Os supervisores se aproximaram, olhando para Clara com um respeito que ela nunca tinha sentido naquele lugar. "Senhora Clara", disse um deles com sinceridade, "pedimos desculpas por tudo o que aconteceu. Não vamos permitir que isso continue." Clara levou a mão ao peito. Era demais. Era muito. Mas Damon sabia. Aquilo ainda era só o começo. Porque quando a justiça finalmente começa a aparecer, as mudanças vêm em ondas. E a onda que estava prestes a atingir o Hotel Marbury não deixaria pedra sobre pedra. Quando Vera saiu da sala como um furacão descontrolado, o ambiente pareceu finalmente respirar.
O ar, antes pesado e sufocante, deu lugar a um silêncio de alívio, um silêncio que Clara jamais tinha ouvido dentro daquele hotel. Ela permanecia sentada, mãos cruzadas no colo, ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Era como se alguém tivesse puxado o tapete sob seus pés. Mas pela primeira vez, ela caía em algo que não machucava. Era um acolhimento inesperado. Clara, Damon disse em tom calmo, aproximando-se. Você está bem? Ela ergueu os olhos lentamente, com a expressão de quem tinha passado por uma tempestade inteira em poucos minutos. Eu acho que sim. Eu só não consigo acreditar. Damon sorriu de lado. Acredite, você não está sozinha. Os supervisores, antes rígidos e silenciosos, aproximaram-se com respeito, quase com culpa. Clara, disse o mais velho, ajeitando os óculos. Nós falhamos com você. Deveríamos ter protegido, não ignorado. Ela balançou a cabeça tímida. Eu não quero problemas com ninguém. Não quero que ninguém seja prejudicado por minha causa. Não é por sua causa, o segundo supervisor disse. É por causa do que estava acontecendo. E precisava parar. Clara respirou fundo, sentindo a garganta arder. Passou anos engolindo injustiças, aprendendo a ficar pequena, invisível, silenciosa. Agora, havia 3 pessoas pedindo desculpa. E um homem, um possível dono do hotel, que tinha enfrentado a gerente mais temida por ela. Era muito para absorver. Precisamos seguir o protocolo, disse o supervisor de óculos, voltando ao tom profissional, mas mais humano. Vamos reportar oficialmente as condutas da gerente à diretoria. O Sr. Damon terá prioridade para falar com eles. Eu mesmo faço isso, Damon confirmou. Ainda hoje. Clara piscou, surpresa. Hoje? Sim, ele sorriu. A mudança começa agora. Ela ficou imóvel, como se aquela frase tivesse tocado algo profundo. Uma parte dela acreditava que nada nunca mudaria. Outra parte, a que continuava insistindo, trabalhando, lutando, ainda tinha uma faísca. E Damon acabara de reacendê-la. Depois da reunião, Clara voltou ao corredor com passos lentos. Não porque estivesse triste, mas porque ainda estava tentando se encontrar em meio ao alívio. Damon acompanhou, respeitando o espaço dela. Eu não sei nem como agradecer, Clara murmurou enquanto caminhavam. O senhor não tinha obrigação de me ajudar. Não tinha, ele concordou, mas tinha escolha, e eu escolhi ajudar. Ela mordeu os lábios emocionada. As pessoas não escolhem ajudar, não desse jeito. Escolhem sim, Damon disse, quando enxergam o valor real de alguém. Clara parou. Virou-se para ele devagar. Valor? Ela riu sem graça. Eu sou só uma faxineira. Você é a pessoa mais dedicada deste hotel. Damon afirmou sem hesitar. Quando alguém faz o que você faz, com a carga que você carrega, isso é valor. Valor humano, valor profissional. Ela respirou fundo, desviando o olhar para não chorar. Eu só queria garantir a saúde da minha filha. Damon se aproximou um pouco. Ela vai ficar bem. Clara o encarou, surpresa. Como o senhor sabe? Porque pessoas como você sempre conseguem manter quem amam de pé, ele disse em tom quente. Só precisam de alguém que uma única vez diga, eu estou aqui. Ela levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas. Faz tanto tempo que eu não escuto isso. Damon queria colocar a mão no ombro dela, mas respeitou a distância. A partir de agora, você terá suporte. Prometo. Mais tarde, no refeitório dos funcionários, Clara entrou como se fosse transparente. Hábito antigo. Mas dessa vez, ninguém a ignorou. Um funcionário acenou. Outro sorriu. 2 deles até bateram palmas discretamente, como se estivessem comemorando sua coragem. Ou o fim de um tormento que todos testemunharam por anos. Clara ficou sem reação. Parece que você é mais admirada do que imagina, Damon disse ao se aproximar. Eles só estão chocados, ela respondeu. Não, eles estão aliviados. Pausa. Quando alguém injusto cai, muita gente respira. Ela olhou para os colegas, que a observavam com expressão de apoio, algo que jamais havia sentido ali dentro.
Talvez, pela primeira vez, Clara estava sendo vista não como a funcionária que aguenta tudo, mas como alguém que merecia respeito. Horas depois, quando o expediente terminou, Clara saiu pelos fundos do hotel. O céu estava ficando rosado e o vento da tarde trazia um frescor raro. Damon a acompanhou até a porta externa. "Obrigada, de verdade", Clara disse, abraçando o próprio braço, tímida. "O que o senhor fez hoje salvou meu trabalho, salvou minha filha." Damon balançou a cabeça com suavidade. "Ainda não fiz nada." Pausa. "O que eu fiz hoje foi apenas impedir uma injustiça. O que eu vou fazer amanhã é garantir que você nunca mais passe por isso." Ela arregalou os olhos. "Amanhã? Sim. Amanhã eu volto ao hotel como quem realmente sou. E então vamos ajustar tudo que está errado por aqui." Clara levou a mão ao peito. "Eu não sei nem como reagir a isso." Damon sorriu. "Reaja vivendo com menos medo. O resto, eu cuido." Ela sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso tímido, mas verdadeiro, carregado de alívio e gratidão. Damon a observou enquanto ela se afastava na calçada. Cada passo dela parecia carregar um pouco menos peso e um pouco mais esperança. Amanhã seria o dia em que tudo mudaria de fato. Porque no dia seguinte, ele entraria no Hotel Marbury não como um hóspede comum, mas como um homem que estava prestes a assumir o controle, e ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que aconteceria quando isso acontecesse. A verdadeira virada estava prestes a começar. O sol mal tinha subido quando o Hotel Marbury começou a despertar. Funcionários entravam às pressas, café sendo distribuído às pressas, conversas abafadas ecoando pelos corredores. Mas havia algo diferente naquela manhã, uma tensão silenciosa, um rumor espalhado entre sussurros. "Dizem que a gerente foi suspensa. Ouvi que um hóspede gravou tudo. Parece que o hotel vai mudar de dono." Nada era confirmado. Tudo era suspeita. Até que a porta principal se abriu e Damon entrou. Mas não como o hóspede simples do dia anterior. Não com mochila nas costas. Não com roupas discretas. Hoje, ele usava um terno impecável, relógio elegante, postura firme. Hoje, ele caminhava como quem não precisava provar nada. Um segurança, o mesmo que no dia anterior passou por ele sem nem notar sua existência. Aproximou-se. "Bom dia, senhor. Está hospedado conosco?" Damon sorriu. "Não ainda, mas estou aqui para uma reunião com a diretoria." O segurança travou por um instante. Todos sabiam que só pessoas muito importantes tinham reuniões com a diretoria, mas nada na expressão de Damon sugeria exagero. "Claro, senhor. Vou acompanhar até o elevador." No quinto andar, os diretores já o aguardavam. Eram homens de meia idade, gravata justa, sorriso corporativo e uma preocupação evidente no olhar. Receber um comprador sem aviso prévio deixava qualquer executivo desconfortável. "Senhor Lasker", disse o presidente da rede, levantando-se. "Não esperávamos sua visita tão cedo." "Eu gosto de ver as coisas pessoalmente", Damon respondeu. "Especialmente quando preciso decidir se vale ou não investir milhões de dólares." Os diretores engoliram seco. "Tivemos alguns incidentes ontem", um deles começou. "Sim", Damon o interrompeu. "E eu estava presente em todos." Um silêncio denso tomou conta da sala. "Gostaria de ouvir o relatório oficial da gerência sobre o caso da funcionária Clara", Damon disse, olhando diretamente nos olhos de cada um. "Quero ver se combina com o que eu testemunhei." Um diretor ajeitou a gravata, desconfortável. "A gerente está indisponível para prestar depoimento." "Imagino", Damon respondeu sem disfarçar a ironia. "Já que ela tentou fabricar provas para demitir uma funcionária inocente, posso enviar o áudio para vocês se quiserem." Os diretores se entreolharam alarmados. "Áudio?" o presidente repetiu. "Sim, gravado ontem à tarde. A senhora Vera admitindo manipulação, abuso de autoridade e perseguição direta à funcionária Clara." Os diretores afundaram nas cadeiras.
A reputação do hotel, a transação milionária, a responsabilidade legal. Nada disso sobreviveria a um escândalo desses. Senhor Lasker, o presidente começou, tentando recuperar o controle. Entenda que isso não representa nossa política de gestão. Representa quando vocês deixam alguém como ela no comando durante tantos anos. Damon retrucou. Eu passei um dia inteiro observando o hotel como um hóspede comum e vi coisas que nenhum relatório mostra. Funcionários sobrecarregados, equipamentos antigos, pessoas com medo de trabalhar, humilhações frequentes, falta de liderança. Pausa. Não vou investir milhões em uma empresa que trata pessoas como peças descartáveis. Os diretores ficaram pálidos. O futuro da venda estava em jogo. Após alguns segundos de silêncio, o presidente respirou fundo. O que o senhor deseja para continuarmos a negociação? Damon se recostou na cadeira, tranquilo. 3 coisas. Silêncio absoluto. Primeira, a gerente Vera está oficialmente afastada, hoje, sem retorno. Segunda, quero uma auditoria completa do ambiente de trabalho e substituição imediata do gerente geral. Terceira, a funcionária Clara será promovida e seu salário será ajustado imediatamente. Promovida? Um diretor engasgou. A faxineira? Damon encarou o homem com calma, mas frieza no olhar. A funcionária mais dedicada que encontrei desde que coloquei os pés neste prédio. E que manteve este hotel funcionando enquanto sua gerente criava problemas. Pausa. Sim, a faxineira. Ninguém ousou contestar. Horas depois, quando tudo estava assinado, oficializado e comunicado internamente, Damon desceu ao térreo. Clara estava ali. Ela estava dobrando toalhas na estação de serviço, concentrada, como sempre. A mesma postura humilde de alguém que nunca esperou nada da vida, além de mais um dia de trabalho. Damon caminhou até ela. Clara levantou a cabeça e congelou. Ela não o reconheceu de imediato, não com aquele terno, não com aquele olhar seguro, não com aquela presença que parecia iluminar o corredor. Senhor Damon, ela perguntou, quase sussurrando. Bom dia, Clara, ele disse, com um sorriso leve. O senhor está diferente. Eu disse que voltaria como realmente sou. Clara largou a toalha sem perceber. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, ele disse. Bastante coisa. Pausa. A gerente Vera não trabalha mais aqui. Clara levou as mãos à boca. Mas como? Por quê? Porque você não merecia nada do que ela fez, Damon respondeu. E porque o hotel precisa de pessoas como você, não de pessoas como ela. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas. Eu não acredito. E tem mais. Ele completou com suavidade. A diretoria aprovou sua promoção. Pausa. A partir de hoje, você será supervisora do setor de limpeza. Clara ficou completamente imóvel, sem reação, sem ar, como se o mundo tivesse parado só para ela. Isso é real? Ela perguntou com voz trêmula. É sério? Totalmente sério, Damon disse. Você mereceu. Todos aqui sabem. Ela começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio acumulado por anos. Minha filha, ela murmurou. Ela vai ficar tão feliz. Eu nem sei como agradecer. Damon se aproximou discretamente. Agradeça vivendo melhor e nunca mais abaixando a cabeça para ninguém. Clara assentiu emocionada. Obrigada, obrigada, de verdade. Ele sorriu. Clara, a vida estava te empurrando para o chão. Pausa. Só faltava alguém puxar você de volta. E agora, finalmente, ela estava de pé. Com dignidade, com reconhecimento, com futuro. Mas a história ainda não havia terminado. A notícia correu pelo hotel mais rápido do que qualquer fofoca de corredor. Em poucas horas, todos sabiam. A gerente Vera tinha sido afastada, a direção estava sendo reestruturada e a funcionária mais humilde do prédio, Clara, tinha sido promovida. Era algo que ninguém ali imaginava ver um dia.
No saguão, recepcionistas cochichavam entre si, funcionários de manutenção trocavam olhares de satisfação e até os hóspedes percebiam que o clima estava diferente, como se, de repente, aquele hotel tivesse acordado do lado certo da vida. E no meio de tudo isso, Clara caminhava devagar, ainda tentando entender se aquilo estava mesmo acontecendo. Ela carregava agora um crachá novo, com o título Supervisora. E mesmo assim, continuava andando com a mesma humildade, como se não soubesse o efeito que estava causando ao redor. "Parabéns, Clara", disse um funcionário da lavanderia, sorrindo ao vê-la passar. "Você merece isso mais do que qualquer um aqui." "A gente torceu tanto por você", comentou outra funcionária, tocando no braço dela com carinho. Finalmente aconteceu. Clara agradecia, tímida, mas a emoção não cabia no peito. Era como se cada palavra arrancasse uma camada antiga de sofrimento e colocasse no lugar um pedaço de dignidade que ela sempre teve, mas nunca deixaram que florescesse. Damon observava de longe. Ele via a transformação, via o brilho nos olhos das pessoas. E via, principalmente, o efeito que uma única atitude pode ter quando alguém decide quebrar um ciclo de injustiça. Mais tarde, Clara encontrou Damon perto da entrada principal, onde um carro preto o aguardava. "O senhor já vai embora?" ela perguntou, ajeitando do uniforme novo. Damon sorriu. "Por agora. Ainda tenho reuniões. E a compra do hotel deve ser finalizada em breve." Clara respirou fundo, nervosa, mas feliz. "Eu ainda não sei como agradecer por tudo." "Clara", ele respondeu, "você não me deve nada. Tudo o que você recebeu foi fruto do seu trabalho. Eu só tirei o peso que alguém colocou sobre você." Ela olhou para ele com sinceridade que vinha do fundo da alma. "Mas ninguém nunca tirou peso nenhum da minha vida." Pausa. "O senhor foi o primeiro." Damon engoliu seco, tocado pela honestidade dela. "Quando a compra for oficializada", ele disse, "quero você como referência da equipe. Pessoas como você mantêm lugares como este de pé." Clara sorriu, ainda emocionada, mas agora com uma força nova, algo que ela nunca tinha permitido sentir antes: autoestima. "Eu prometo", ela disse, "nunca vou decepcionar." "Você nunca decepcionou ninguém", Damon respondeu. "Só te fizeram acreditar que sim." Clara desviou o olhar, segurando o choro pela milésima vez naquele dia. "Minha filha vai ficar tão feliz. E ela tem motivo", Damon completou. "Agora vocês duas vão viver com mais segurança e com mais esperança." Por um instante, ficaram em silêncio. Um silêncio bonito, daqueles que não precisam ser preenchidos. Quando Damon entrou no carro, olhou uma última vez para o hotel. O lugar ainda não tinha mudado por completo, mas o coração do hotel, as pessoas que o mantinham de pé, começavam a sentir que algo novo estava chegando. E tudo começou com uma verdade simples. Alguém decidiu não ignorar uma injustiça. Às vezes, é isso que muda destinos inteiros. Clara viu o carro partir e, pela primeira vez em anos, respirou fundo sem sentir o peso do mundo nas costas. A vida, que antes parecia um corredor escuro e sem saída, agora tinha uma porta aberta, iluminada, possível. Ela voltou para dentro do hotel com passos leves. Não porque o trabalho tinha ficado mais fácil, mas porque, finalmente, ela tinha sido vista, ouvida, respeitada, e sabia que o dia seguinte já não seria uma batalha, mas uma oportunidade. "E agora, eu quero falar com você que chegou até aqui. Essa história só existe por causa de gente que acredita na força do bem, na força da justiça e na força de pessoas simples que carregam o mundo sem serem notadas. Se essa história te tocou, se você acredita que pessoas como Clara merecem ser vistas, valorizadas e respeitadas, comenta aqui embaixo o que você teria feito no lugar do milionário. Eu quero muito ler sua opinião, e se você gosta de histórias fortes, emocionantes, com justiça poética e reviravoltas que fazem a gente acreditar mais na vida, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa sentir esperança hoje. Isso ajuda demais a trazer histórias como essa para mais pessoas.
A gente se vê na próxima história. E até lá, desejo que você encontre, ou seja, o Damon na vida de alguém.